Bom, gente, namastê. Vamos começar a nossa aula de hoje, então. Mais uma vez eu estou gravando, aí eu vou disponibilizar no YouTube, como eu já fiz com a primeira aula, daí depois eu deixo para vocês no nosso Classroom, tá? Hoje, pessoal, nós vamos falar vamos entrar na etapa 2 do PAS. Só que como eu já adverti lá na segunda-feira, tá? Espero que tenha vindo algum pessoal do primeiro ano, porque aquela divisão de conteúdos do PAS, ela é muito... assim, não dá para ter uma certeza do que eles realmente querem. Então, assim, tem um conteúdo lá do primeiro ano, que é a Sociologia de Marx, do Durkheim e Weber, que ela volta a ser trabalhada agora no segundo ano, no PAS 2. Então, assim, não entendo o que o pessoal quis fazer quando eles escolheram esses conteúdos, mas, enfim, a gente tem que trabalhar com esses conteúdos da forma que eles estão pedindo lá, pelo menos com esse objetivo de quem for fazer o PAS, ou quem for fazer o vestibular, enfim, tá? Mas mais especificamente o PAS, né? Eu já fiz bastante críticas ao PAS aí, vocês sabem a minha ideia sobre o PAS, pelo menos sociologia, mas, enfim, vamos trabalhar aqui, né, daquela mesma metodologia que eu fiz para vocês da última aula. Nós vamos passando pelos pontos do PAS. E hoje nós vamos passar, gente, do PAS 2, da etapa 2. Espera lá. Na etapa 2, nós vamos passar, então, pelos primeiros 5 pontos, que são pontos que têm relação a um grande tema, que é o trabalho. Tá? Então, nosso tema de hoje vai ser o trabalho, ok? Então, vamos lá novamente, compartilhar a tela. Gente, nesse momento eu não consigo enxergar mais vocês. Alguém pode ligar o microfone e confirmar se a tela está se a tela... Está aparecendo. Está aparecendo? Revisão Sociologia, PAS 2, UEM, é isso que está aparecendo? Isso. Beleza, gente, Sim. brigadão. Então, o nosso primeiro tópico ali é as relações de trabalho e suas transformações. Beleza. Pessoal, quando a gente está falando do trabalho, um autor que vai dominar bastante essa discussão, né, e assim, muito provavelmente toda a questão que cair no PAS vai envolver esse autor é o Karl Marx, tá? Mas o trabalho, ele né, tem questões, implicações sociológicas muito importantes, muito fundamental. Afinal de contas, se a gente for pensar, a gente vive numa sociedade que ela é voltada inteiramente para o trabalho. Vocês, por exemplo, nesse momento, o PAS, que é uma etapa do vestibular, ele só faz sentido, né, só faz sentido vocês estarem fazendo um PAS se a gente pensar na sociedade do trabalho. O que vocês estão pretendendo fazendo esse PAS? Vocês querem a paz? Não, cara, o que vocês querem? Vocês querem passar num curso superior que dê a vocês um diploma para que vocês consigam uma colocação melhor, uma colocação bacana no mercado de trabalho, numa atividade que vocês acreditam que tem a ver com a sua personalidade. Uma atividade aí na arquitetura, na engenharia, ou até quem queira ser professor, por que não? Fazer aí uma licenciatura, né? Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade que ela se volta inteiramente para o trabalho, tá? Assim, vocês pensem, né? Qual é o grande desespero de uma pessoa hoje? É justamente de não trabalhar. Porque se não trabalhar, a primeira coisa que você pensa tá, cara, como que eu vou comer? Como que eu vou pagar aquele açaí maroto, né? Como que eu vou custear a ração do meu pet? Né? Como que eu vou comprar minhas roupas, né?
Então, tipo assim, a sociedade do trabalho, né, a nossa sociedade, ela coloca o trabalho com uma importância fundamental, justamente porque a nossa vida depende do trabalho, né? Vamos dizer assim, o grande impulsionador, o que faz a gente trabalhar? Simplesmente a ideia de que a gente pode morrer de fome, né? Se a gente não trabalhar, se eu não trabalhar e não trabalhar assim, naquele esquema clássico do salário e tudo mais, né? A gente morre de fome, porque a gente perde todas as, vamos dizer assim, toda a possibilidade de consumir alguma coisa, e coisas, inclusive, que mantenham a nossa própria vida, tá? Mas, pessoal, nem toda sociedade se comporta assim. E nem toda sociedade na história se comportou assim. Vamos aqui puxar, em primeiro lugar, né, o significado da palavra trabalho, tá, gente? Trabalho, ele vem de uma palavrinha latina que significa tripalium, ou seja, três paus, tá? Tripalium, 3 paus. O que era o tripalium? O tripalium, ele era uma espécie de chicote que os feitores desciam no lombo dos escravos. Então, quer dizer, né, para os escravos, eles mereciam o tripalium, ou seja, o trabalho. Então, o que isso significa, gente? Que o trabalho, já, se a gente for pensar numa perspectiva histórica, e pensar numa perspectiva, assim, até mesmo do mundo ocidental, né? Nós estamos falando aí dos romanos, né, cara? Tipo assim, a nossa cultura é romana, o nosso direito é romano, né? A nossa igreja é romana. Se a gente for pensar aí na formação da nossa cultura, o trabalho, ele vem como uma espécie de castigo, tá? O trabalho, ele era um chicote que fazia justamente, vamos dizer assim, que era o grande incentivo para a pessoa trabalhar, tá? E isso por quê, gente? Porque os povos antigos, tá? Eles acreditavam que o esforço físico não é digno e não é nobre, né? O esforço físico, assim, no sentido de trabalho, né? Não estou falando aqui, por exemplo, assim, no esforço físico da formação de um guerreiro, ou no esforço físico de uma batalha, mas o esforço físico de lavrar o campo, de tirar leite da vaca, de cavar um buraco, de abrir uma represa, esse trabalho, enfim, não era considerado digno. Então, por isso, inclusive, que as sociedades antigas, né, elas se organizavam de uma forma que você tinha ali pessoas nobres, pessoas aristocratas, tá? Que a nobreza da pessoa consistia justamente em não trabalhar, tá? Então, isso era, assim, a principal característica dessas sociedades. É a sociedade onde, quanto mais nobre, quanto mais superior você menos você trabalha. Se a gente for olhar, por exemplo, né, hoje à tarde ali, eu acho que vocês tiveram algumas aulas de filosofia com o professor Tiago, e se você pega lá a Grécia Antiga, por exemplo, Platão e Aristóteles, tanto Platão e Aristóteles, eles eram das camadas nobres da sociedade ateniense ali, né? O Aristóteles, claro, ele veio da Macedônia, ele veio de outras terras. Mas o Platão, por exemplo, ele era de Atenas. E os dois, eles vinham de camadas nobres. E os dois não consideravam o trabalho uma atividade humana, uma atividade nobre, tá? Os dois vão reservar, por exemplo, para os trabalhadores as piores, vamos dizer assim, as piores partes da sociedade. Assim, sociedade, quando você se refere ao trabalho, quanto mais a pessoa trabalha fisicamente, né, vamos dizer assim, na sociedade, pior ele é considerado. Se a gente for olhar também, gente, em sociedades indígenas, né, vamos então para outra linha aqui, né,
sociedades tribais, sociedades indígenas, vamos dizer assim, sociedades mais primitivas, né? O que essas sociedades procuravam fazer, né? Elas procuravam adequar o tempo de trabalho, tá? Aí, ó, gente, quando a gente vai falando de trabalho, a gente vai falar aqui de tempo, já a gente vai entrar sobre isso. Mas, assim, sociedades primitivas, o que eles fazem? Ou faziam, no caso, né? Eles procuravam adequar a produção necessária para eles comerem, morarem, viverem, enfim, tá? Com o número de horas que eles poderiam desprender durante o dia, enfim, trabalhando. Então, assim, a gente hoje, né, na nossa sociedade, a gente pensa, às vezes, que sociedades tribais trabalhavam muito, quando, na verdade, não, era o contrário. Eles trabalhavam pouco, tipo 2 ou 3 horas por dia, sendo suficiente para conseguir se manter, né, sendo suficiente para essa sociedade conseguir se manter no... Vamos lá. Desculpa, está apresentando agora? Está apresentando, professor. Apresentando, beleza. Vamos dizer assim, quando essas sociedades elas conseguiam ali chegar num patamar onde aquele tempo de trabalho desprendido sustentava todas as pessoas que compunham aquela tribo, tá, ou aquela comunidade, tipo assim, eles não tinham mais um motivo para trabalhar a mais. Não tem motivo para você ter desperdício, entende? Não tem motivo para você ter, por exemplo, lixo, né? O lixo, ele é um problema da nossa sociedade, ele é um problema da sociedade moderna, porque não tem por que ter desperdício, né? O desperdício, vamos pensar assim, é aquela parte do produto que você não consumiu. Em uma sociedade tribal, numa sociedade de comunidade rural, igual eu falei na última aula sobre os feudos, por exemplo, né? Você não tem aquele desperdício, porque, por exemplo, mesmo as frutas, as cascas que você não come, aquilo vai virar adubo. Então, assim, ele não é um lixo, ele está sendo reaproveitado, entenderam? E não tem por que você produzir a mais. Por que você vai produzir a mais? Para jogar fora depois? Não, então você tem que produzir o tanto correto para você poder viver e viver bem, para viver feliz, não é? A discussão que a gente vai encontrar muito hoje na nossa sociedade é justamente isso, cara. Tipo assim, a gente trabalha tanto, a gente se mata tanto, né? Vamos dizer assim, o limite de trabalho é 8 horas por dia, mas dos pais, parentes de vocês que trabalharem no comércio, por exemplo, vocês sabem que esse pessoal trabalha muito mais. Professores, por exemplo, reclamam que trabalham muito, a carga de trabalho é muito, muito alta. Então, assim, a gente trabalha, às vezes trabalha naquilo que a gente gosta, mas você não vê a felicidade, né? Você não vê todo mundo feliz, todo mundo alegre por aí. E vamos combinar, tem uma galera que a função social, né, vamos dizer assim, a ocupação, o trabalho do cara é te convencer a trabalhar, não é? Se vocês forem ver esse pessoal de autoajuda, coach, se vocês abrirem aí, eles dão palestras, eles falam muito bem, as palestras são maravilhosas, né, cara? E tipo assim, você assiste uma palestra daquela, vamos combinar, você sai daquela palestra deprimido, porque tipo assim, o cara te convence que se você não é feliz no seu trabalho, porque você é um merda, né? E, cara, quantas pessoas, vamos dizer assim, você olha assim, a pessoa que é feliz no próprio trabalho, quantas tem por aí? Pouquíssimas. Isso por quê, gente? Porque a gente está numa sociedade moderna, numa sociedade do capital, onde o trabalho, ele é extremamente necessário. Tipo assim, a distinção da humanidade hoje, né? Tipo assim, se eu estava falando para vocês que as sociedades mais antigas eram sociedades do não trabalho, então, assim, quem é nobre? O nobre na Grécia Antiga é aquele cara que não trabalhava, era o aristocrata. O nobre na Idade Média, ele era um cara que não trabalhava, tá?
As sociedades antigas ali, né, vamos dizer assim, o que é o trabalho? O trabalho é uma coisa de escravo. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, a distinção da casa grande e da senzala, que eu falei para vocês na primeira aula, era justamente isso. A casa grande não trabalhava. A burguesia brasileira, gente, é uma burguesia que foi formada no não trabalho, tá? A casa grande não trabalhava, mas a senzala, que são os escravos, esses sim trabalham. Quem trabalha, né, tanto que vocês até já ouviram essa expressão, tal do tem o pé na senzala, que é para dizer o seguinte, né, que você trabalha, e trabalha muito, trabalha duro, e não é reconhecido por esse trabalho, porque a escravidão, ela é uma marca distintiva da nossa sociedade brasileira, inclusive até hoje. Mas hoje, gente, na nossa sociedade, a gente se distingue através do trabalho, não é? Como que eu vou me distinguir do restante dos outros, das pessoas do meu convívio? Ora, eu trabalho como professor no IFPR, ora, eu trabalho como engenheiro, ora, eu trabalho como gerente de banco, ora, eu trabalho como advogado. Então, assim, o trabalho, ele se torna hoje uma distinção pessoal, tá? Então, ele é marca fundamental. Aquele tripalho, né, aquele chicote lá do Império Romano, hoje, ele é aquela coisa, né? Por um lado, é um chicote invisível, porém um chicote, porque eu não posso parar de trabalhar, senão a minha gata não come ração, né? Mas, por outro lado, o trabalho, ele não deixa, ele continua com esse caráter, vamos dizer assim, de exaustivo, de exaurir, né, não só o corpo, mas principalmente a alma. Tá? E aqui, gente, vamos então falar mais especificamente, que eu acho que é o mais importante mesmo, né, a gente falar dos autores, né, e aqui é o que eu falei. O Paz, então, ele volta com esse assunto, né, os três porquinhos da sociologia, Marx, Durkheim e Weber, e ele volta com esses três autores aqui nesse ponto sobre trabalho. Então, vamos falar aqui sobre o Karl Marx, gente. E o nome do ponto é muito interessante, que é a crítica da sociedade capitalista em Karl Marx. Pois bem, se vocês frequentam o YouTube, você coloca lá trabalho Marx lá na abinha de busca do YouTube, você vai ter milhões de vídeos, né, cara? E, assim, quando a gente olha, inclusive, esse título, né, a crítica da sociedade capitalista em Karl Marx, aí você vai pegar aqueles youtubers, né, que são justamente aquelas pessoas que fugiram da escola, né, que não são formados em nada, né, e eles vão dar aulas sobre Karl Marx, né? Aí é muito comum, gente, ouvir aquela coisa assim, né? O Karl Marx não gostava de trabalhar, o Karl Marx não gostava do capitalismo, tá? Então por isso que ele fala mal do capitalismo. Isso é uma verdade, gente? Não, isso é uma mentira. E aliás, gente, a gente tem que tomar cuidado, tomem cuidado com essa palavrinha crítica, tá, gente? Porque a ideia que passa do senso comum, aquela ideia assim de quem nunca estudou na vida, né, ou estudou muito pouco, que fugiu da escola, não é o caso de vocês, né, de que o Marx, ele está fazendo uma crítica, ou seja, ele não gosta do capitalismo. Pô, cara, eu não gosto do capitalismo, então eu vou escrever mal sobre ele, né? E não, gente, a crítica aqui é uma palavrinha filosófica, tá? E a própria palavra crítica, ela já tem um conteúdo essencial, tá? Crítica, gente, aqui, para o Karl Marx, lembrem que na última aula eu falei para vocês que o Marx entendia o mundo através da dialética, portanto, do seu movimento, tá? O que é a crítica? A crítica é você separar as partes desse movimento. Você separa a parte do movimento, observa aquela parte, entende como aquela parte ela contribui com o movimento daquela coisa e depois junta todas para você manter o movimento. Entenderam? Acho que não, né? Vamos lá, vou tentar ser um pouco mais claro. Gente, vocês já ouviram aquela palavra crise? Crise. A crise, gente. O que é a crise?
A crise, ela acontece, e a crise ela é um conceito grego, tá? Crítica também é um conceito da filosofia grega, tá, gente? E olha só, crise e crítica, podem ver, parecem as duas palavrinhas, né? Então, o que significa? A crise, ela acontece quando as coisas estão muito bagunçadas e você não consegue distinguir uma coisa da outra, tá? Então, a crise, ela é usada lá na Grécia Antiga, justamente quando você tinha ali problemas políticos, confusões ali de grupos ali, que queriam dominar, que matavam outras pessoas, que exilavam outras, prendiam outras, então aquela confusão. Aquela confusão geral é a crise. E aí, o que os filósofos gregos diziam? Ora, se está tudo confuso, o que a gente precisa? Da crítica. Ou seja, você pega aquele problema, separa ele em várias partes menores, resolve cada uma daquelas partes e depois você deixa de ter crise. Então, a crítica é uma forma justamente de evitar a crise. Tá? Então, a crítica, gente, quando ela está presente na obra do Karl Marx, ele não está dizendo que o Marx ele está falando mal do capitalismo. O Marx está justamente separando o capitalismo em algumas partes, porque o capitalismo é um movimento. Então, ele está separando o capitalismo em algumas partes, verificando quais são as partes fundamentais para o movimento do capital e aí, depois, você consegue, então, entender, finalmente, o que seria esse grande movimento do capital ou do capitalismo. Tá ok? Tá claro até aqui? Eu ouvi um barulhinho, alguém comentou alguma coisa? É que, gente, eu não consigo... Se vocês escreverem alguma coisa no chat, eu não vou conseguir ver, porque eu tô... Ah, tá, Helena, beleza. Gente, se alguém precisar sair, só saia. Aliás, Helena, ela já saiu? Não sei. Espera aí que eu fiz uma chamadinha para vocês de novo. Gente, vão acessando esse formulário aí, por favor. E aí, para poder registrar lá no nosso projetinho, tá bom? A presença de vocês. Agradeço muito, desde já. Eu amo vocês. Então, vamos lá, gente. Vamos continuando aqui, no Marx. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Liga o microfone e pergunta, tá bom, gente? Então, assim, o Marx, tá, gente? Ele vai escrever diversas obras a respeito do capitalismo, da economia. O Marx, ele começa a estudar o capitalismo lá nos anos 40, 1840, mais ou menos, tá, gente? E ele vai publicar em 1867 o Capital, tá? Ele publica esse aqui, que é o livro primeiro do Capital, tá, gente? Esse aqui é o livro primeiro do Capital. No Brasil, ele vem em 2 volumes, tá? O livro primeiro do Capital, onde tem ali, vamos dizer assim, as primeiras impressões dele, tá, gente? O Capital, ele, hoje, no total, eles são 3 volumes. Claro que o Marx teve mais outros escritos, mas, assim, é toda uma questão da vida dele, que não convém a gente contar aqui, não tem muito tempo para isso, inclusive, tá? Mas o Marx, ele escreveu 3 volumes do Capital. Então, nós vamos falar aqui, gente, do primeiro volume, que é esse aqui, tá? Que é, inclusive, ele é chamado de o processo de produção do capital, tá, gente? Isso aqui é uma coisa importante. O Marx, tá, pessoal, quando ele está estudando o capitalismo e a economia, ele olha de acordo com o processo de produção, tá? E não com o consumo. Tá? E muita gente confunde isso no Marx. Muita gente vai falar mal do Marx, dizendo que o Marx não entende o consumo, não entende o consumidor. Não, não é que o Marx não entende, não é a proposta dele. O Marx, ele se propõe a estudar o capitalismo do ponto de vista da produção, e não do ponto de vista do consumo. Por quê, gente? Porque o que é o consumo, se não a destruição de uma coisa? Ah, isso é uma coisa importante, tá, gente? O consumo, ele é a destruição. Vamos lá. Quando vocês vão lá tomar aquele açaí maroto, né? Chega lá aquele açaí todo bonito, cheio de morango, cheio de leite condensado, né? Cheio de bolinha de chocolate. Né? O que menos tem é açaí, né, cara? Ele chega lá todo bonito. O que vocês fazem com ele?
Vocês vão tirar uma foto, postar no stories de vocês, mas vocês vão destruir esse açaí. No final do processo de consumo, o açaí estará definitivamente destruído. E é o que acontece com todas as coisas. Ora, essa camiseta minha aqui, né? Comprei ela e ela está sendo destruída. Daqui a alguns meses, pelo menos, daqui a um ano, ela nem para pano de chão serve mais. Ou seja, eu uso ela, fico bonitão com ela, não é? Mas daqui a um tempo eu tenho que jogar ela fora, porque ela não vai mais prestar, vai estar descosturada, vai estar furada, né? E eu vou ter que comprar uma outra. Então o Marx, ele não olhava do ponto de vista do consumo, ele olhava do ponto de vista da produção. E a primeira categoria que o Marx vai entender do Capital, tá? Quando vocês abrem, se vocês abrirem o livro do Capital do Marx, vocês vão encontrar lá como primeiro capítulo a mercadoria. O Marx, ele vai começar assim, cara, quando a gente fala do capitalismo, o que é o capitalismo? Não é? E podem ver, o pessoal que adora falar bem do capitalismo, eles falam assim, não, o que é o capitalismo? Ah, e o capitalismo é o smartphone, é o computador, é a Netflix, é o carrão de luxo, não é verdade? Então, assim, o que a gente automaticamente, o nosso cérebro, ele relaciona capitalismo com coisas que nós podemos adquirir, não é? É aquele negócio, todo mundo aqui sonha em ter muito dinheiro, em ganhar na Mega Sena da virada, para fazer o quê? Para consumir, cara. Né? Vocês, por exemplo, qual é o grande sonho de vocês? É pegar R$1 milhão, não é? E gastar tudo em açaí, não é verdade? Esse é o grande sonho de vocês, ou seja, é consumir, não é? E o Marx, ele vai falar o seguinte, cara, então assim, ó, o primeiro ponto que a gente tem do capitalismo é a mercadoria. Todas essas coisas que nós temos, que a gente quer comprar, né, são mercadorias. Então ele vai dizer, ó, o capitalismo ele é uma grande coleção de mercadorias. Porém, gente, o que é a mercadoria? A mercadoria, gente, ela tem aí, né, como grande característica o fato dela ser trocável, tá? Ela é trocável, tá? A mercadoria, você troca uma mercadoria por outra. Esse é o grande lance da mercadoria, não é? Tipo assim, vamos lá, olha só, esse meu livro aqui, fala assim, ó, tá, Egídio, por quanto que você me vende esse livro? Cara, eu não vendo. Eu não vendo, não adianta, eu não vendo, não troco, nada, eu não vou vender. Então, ele é uma mercadoria? Não, ele não é uma mercadoria, ele não está no mercado, entenderam? Ele não está no mercado. Agora, se eu chegasse e falasse assim, ó, beleza, esse livro aqui eu troco ele por 5 açaís. Ele é uma mercadoria, entendeu? Ele é trocável por 5 açaís. Então eu pego 5 açaís, né? Pego 5 açaís, dou meu livro e pronto, foi trocado. Ou seja, ele se torna aqui uma mercadoria. A mercadoria, então, gente, ela tem essa característica dela ser intercambiável. Olha só que palavrinha bonita. Ou seja, ela é trocável. A gente vai trocando as mercadorias. E todas as mercadorias, elas se trocam, tá? E aí é que vem, né? Poderia até falar uma besteira, falar a característica da mercadoria é fazer troca-troca, né, cara? Isso é mercadoria, é o troca-troca. Se vocês forem ver o comércio, ele é isso, ele é um grande troca-troca. A gente está ali trocando, né, várias mercadorias o tempo todo. Tá? Isto é o comércio. Então aí é que entra essa palavrinha, gente, o fetiche, tá? Eu não sei se pode cair no básico a respeito do conceito de fetiche, mas o fetiche, ele é o seguinte, a mercadoria, fetiche, gente, ela significa máscara, tá? Ela não é isso que vocês estão pensando, não. O fetiche significa máscara. Ou seja, você mascara uma relação. Então, o que é a mercadoria, gente? A mercadoria, justamente, é a máscara de uma relação. Olha só, o nosso Karl Marx aqui, ó, começando a bugar a nossa cabeça. Então, significa que aquela pessoa que acredita que o capitalismo, ele é uma grande coleção de mercadorias, que o capitalismo é um shopping center, não é, gente? Todo mundo adora um shopping, não é? Falou de capitalismo, shopping center, né? O que é um shopping center? Centro de compras, né?
É onde você vai ficar comprando lá o tempo todo, né? O grande símbolo do capitalismo é o shopping center. Detalhe, não existia shopping center na época do Marx, tá? Olha só como que a teoria do cara é à frente do próprio tempo dele. Então é o seguinte, né? O que é o fetiche, gente? Se você acredita que o capitalismo ele é esse monte de mercadoria, tá? Isso é o fetiche, ou seja, uma máscara. O capitalismo está mascarando ele mesmo através da mercadoria. Tá? E qual que é o fetiche da mercadoria? É justamente esse fato da mercadoria circular, dela ser trocável. Ó, peguem isso, tá, gente? Por que a mercadoria é tão fundamental ali no Capital do Marx? Justamente pela característica que ela tem de ser trocável. Você troca a mercadoria uma com a outra, entendeu? Tá? Umas com as outras. E aí é que tá, as mercadorias, elas parecem que ganham vida. E não é meio assim, cara? Por exemplo, assim, ó. Eu, por exemplo, eu tenho um celular, né? Meu celular é Xiaomi, né? Ele é um Xiaomi, né? Tipo assim, pessoal, vocês já olham aí e falam assim, ih, credo, Xiaomi, tal, não sei o quê. Aí aparece alguém com aquele outro celular, o iPhone. Oh, aquele cara tem um iPhone, né? Quer dizer, você é melhor do que o outro por conta do celular que você tem. Não é assim? Tipo, ou então, né? O pessoal fala assim agora, né? Que tem pandemia e o pessoal aí tá muito parado em casa, né? Ai, não. Ai, preciso fazer atividade física. Você fala assim, por que não faz? Ah, porque eu não tenho roupa para isso. Como assim não tem roupa, cara? Tipo assim, geralmente quando você está falando que você não tem roupa para isso, você está pensando em comprar lá um short que custa R$1.000, uma camisa que custa R$2.000, né? Entrar numa academia que custa, né? Porque a roupa, na verdade, é para você ir para uma academia. Você vai lá numa academia que você contrata um personal trainer por R$300 por mês, né? E aí você acha que esse investimento, essa grana que você colocou na roupa, na academia e no personal trainer, é o que vai fazer a sua barriga deixar de ser aquele pudim e se tornar um tanquinho, não é? Tá errado, otário, tá? Não é assim que a coisa funciona. Entenderam? Mas é isso. Tipo assim, a gente começa a colocar nas mercadorias uma humanidade que elas não têm. E reparem como que as propagandas, elas fazem isso de modo exemplar. As propagandas, cara, elas deixam isso muito claro. Tipo assim, e quanto mais infantil, quanto mais o produto for infantil, pior é a propaganda. Tanto que tem país, gente, tem país que proíbe propaganda para produto infantil. Porque, cara, porque você está fudendo com a cabeça de uma criança ali. Podem ver, produtos infantis são aqueles que dizem assim, ó, você vai ser melhor do que os seus amiguinhos se você usar o tênis tal. Se você não usar a camisetinha tal, você não vai poder nem sair da sua casa. Pode ver assim o nível de chantagem que as propagandas fazem conosco, né? Tipo assim, ou você usa esse produto, ou não vai ter mulher nenhuma desejando você. Ou você usa tal maquiagem, ou os homens vão achar você uma baranga. Vocês podem ver o apelo que tem nas propagandas e como que isso começa e é particularmente cruel nas crianças. E o que é isso, gente? Ora, é a tendência, então, da mercadoria fazer com que nós mesmos nos tornemos outras mercadorias. Tipo assim, né, eu só vou ser um homem desejado, né, desejável, interessante para as mulheres, por exemplo, se eu usar o perfume X. Ou seja, eu só poderei ser uma pessoa aceitável, intercambiável na nossa sociedade, se eu estiver, né, utilizando a camisa de marca Y, né, o perfume X, o carro não sei das quantas. Né? Então, eu preciso me armar de uma série de mercadorias para eu poder ser também uma mercadoria. Tá? Mas, gente, o buraco ele só vai ficando mais fundo, tá? Vamos chegar então, né? Vamos entrar um pouco mais na toca do coelho. Beleza. Dinheiro, gente.
Vocês devem estar pensando aqui que eu estou falando. Quando eu falei de mercadoria e troca de mercadorias e comércio, claro que vocês já pensaram. Todo mundo já pensa nisso, né, cara? Tipo assim, é o dinheiro. Então, assim, se eu for comprar o meu celular, eu não vou trocar ele por açaí, né? Se eu for vender aqui o meu livro, eu não vou trocar ele por 5 açaís. Ora, eu vou trocar ele por dinheiro, né? E o que é o dinheiro, gente? O dinheiro é uma mercadoria. Tá? O dinheiro é uma mercadoria, mas ele é uma mercadoria muito especial, ele é uma mercadoria muito fundamental. Por quê? Porque ele é justamente a mercadoria que permite a troca de mercadorias. Vamos pensar o seguinte, né? Beleza, um livro custa 5 açaís, mas vamos pensar se eu fosse comprar um carro, por exemplo, né? Se eu fosse comprar aí um carro elétrico que custa, né, o equivalente a 200 mil reais. Imagina quantas toneladas de açaí eu teria que levar lá na concessionária para o cara pegar o meu açaí e me dar um carro em troca. É muito mais fácil o quê? 200 mil reais em espécie, em dinheiro, correto? E claro, hoje em dia isso é transação bancária, você transfere ali o dinheiro, que não é nem papel, moeda mais, né? Simplesmente a informação, né? É uma troca eletrônica, na verdade, hoje em dia. Então, ele é muito mais fácil. O que o dinheiro faz, gente? Ele facilita, tá? Ele facilita essa troca. E quando a gente tem, mas assim, ó, sempre existiu dinheiro? Não. Lembrem quando eu falei para vocês agora há pouco daquelas sociedades onde, né, era a sociedade do não trabalho, ou seja, você é mais nobre quanto menos trabalho você faz. Gente, os nobres, eles não lidavam com dinheiro. Tá? O dinheiro ele era reservado para alguns setores sociais. E quando a gente tem a modernidade, quando a gente tem o capitalismo se tornando cada vez mais preponderante, lembra da primeira aula que eu falei que o capitalismo competiu com outras formas econômicas e finalmente suplantou e chegou à supremacia? O capitalismo e a burguesia foi cada vez mais utilizando o dinheiro como forma de troca. E o dinheiro, gente, ele é uma mercadoria. Você fala assim, então, peraí, professor, é possível comprar dinheiro? Sim, sim. Aliás, isso é uma coisa que os pais de vocês fazem praticamente todo mês. Né? Quando vocês escutam o pai de vocês falando assim, eu estou 2.000 reais negativos no banco, estou usando o cheque especial. O que significa usar o cheque especial? Você está comprando dinheiro. O que significa? Significa que você está devendo lá 2.000 reais no banco e o banco, em troca disso, ele está te cobrando uma taxa de juros gigantesca. Tipo assim, vai chegar no final do mês, além dos 2.000 reais que você deve, você ainda vai ter que pagar mais um valor ainda por conta de ter utilizado esse limite, né, negativo que você está usando. Se vocês chegarem em qualquer operadora de crédito, essas que tem aí em cada esquina, né, empréstimo consignado, empréstimo não sei das quantas, vocês podem ver. Vocês vão pegar lá 1.000 reais, eles te dão 1.000 reais na hora, tá? Mas você vai pagar 12 vezes de 100 reais. Ou seja, você paga 1.200 reais. O que são esses 200 reais no final das contas? É o preço do dinheiro. É o preço do dinheiro que você está pagando. Então, o dinheiro, gente, ele é uma mercadoria, tá? Ele facilita a troca de mercadorias, mas ele mesmo já se torna uma mercadoria em si com o seu fetiche, não é? Afinal de contas, na nossa sociedade, o que a gente sempre pensa, né? Ai, olha ali o fulano, ele ganha 5.000 reais por mês. Ai, tá vendo o cicrano? Coitado, ele ganha um salário mínimo por mês. Ah, o cicrano tá, o Beltrano tá muito bem, ele ganha 20.000 reais por mês. Ou seja, a própria pessoa, ela é medida de acordo com a quantidade de dinheiro que ela possui mensalmente através do seu salário. Então, o dinheiro também possui o seu fetiche, tá? Mas vamos continuando aqui, tá, gente? A respeito do conceito de trabalho. Porque é o seguinte, né? Tá, o que faz, né? Lembra agora que eu falei para vocês, né? Cara, eu consigo pegar um livro e eu consigo pegar 5 açaís e trocar um pelo outro. Beleza. No que se baseia essa troca?
Porque o Marx ele vai dizer assim, cara, quando você olha para a mercadoria, ela é ali uma geleia, ela é uma gelatina ali, que você não consegue distinguir uma coisa da outra. E é verdade, é isso, cara. Né? A mercadoria está tudo misturado ali dentro, que você não sabe de onde vem aquele valor. Correto? Nós vamos falar do valor ali daqui a pouco, tá? Mas você não sabe de onde vem aquele valor. Como é que você sabe que um livro pode valer 5 açaís? De onde vem? Vem justamente da quantidade de trabalho que cada um dos dois teve de necessidade para ser produzido. Tá? Então, é o trabalho socialmente necessário na produção da mercadoria. É isso que faz com que a gente consiga dimensionar, que a gente consiga medir esse valor de mercadorias. É mais ou menos assim. Eu penso assim, ó, que para fazer um livro, deu o mesmo tanto de trabalho que foi para fazer 5 açaís. Entenderam? Então, o tanto de trabalho que tem no livro é mais ou menos o mesmo tanto de trabalho que tem no açaí. Entenderam? Mais ou menos, né? Tá, mas como que a gente mede esse trabalho? Através do tempo, tá? Através do tempo. É o tempo socialmente necessário para fazer aquela determinada mercadoria. Gente, é tempo socialmente necessário, tá? Então, por exemplo, se aqui no Brasil, né, você faz uma camiseta em 30 minutos e na China você faz uma camiseta em 2 minutos, tá? Não significa que aqui no Brasil a camiseta vai valer mais. Não, porque é o tempo socialmente necessário. Então, é tipo assim, é lógico que aquela camiseta chinesa que foi feita por 2 minutos de trabalho, cara, ela vai inundar o mercado brasileiro e ela vai ser muito mais vendida do que a camiseta brasileira. Entenderam? As indústrias, o comércio não vai comprar a camiseta brasileira, vai comprar a camiseta chinesa, justamente porque ela tem maior, vamos dizer assim, ela foi produzida em menos tempo, ou seja, o valor dela é menor, tá? Então ela vai ser mais vendida. Claro, tudo isso é muito abstrato, eu sei, é meio complicado, eu sei, a gente tem pouco tempo, eu sei. Mas assim, gente, o trabalho, então, ele vai se distinguir de 2 formas. Agora, lembra o seguinte, lembra na última aula que eu falei para vocês que o trabalho é o traço humanizador. Lembra que eu falei para vocês, gente, o Marx ele entende que o que distinguiu o homem da natureza foi o trabalho. Né? E lembrem também o que eu falei para vocês, eu falei assim, ó, cara, para o Marx o trabalho ele é uma relação com a natureza, ele é uma mediação com a natureza. O trabalho a gente retira aquilo que é o necessário para a gente viver. Eu até falei o seguinte, significa que eu estou trabalhando nesse exato momento? Não. Nessa ideia de relação com a natureza eu não estou trabalhando. Mas o capitalismo ele tem uma magiquinha, né? E qual que é a mágica do capitalismo aqui? É justamente o seguinte, tá? Olha só, vamos lá. A gente vai ter no capitalismo o trabalho concreto. O que é o trabalho concreto, cara? O trabalho concreto ele é justamente aquilo que eu produzo. Então, assim, ó, em 2 horas de trabalho, tá? O que você faz? Você é comerciante? Então, em 2 horas de trabalho, o que você fez? Você vendeu. Então, o seu trabalho concreto é vender. Você trabalha numa indústria de bicicleta. Em 2 horas de trabalho, o que você fez? Bicicleta. Você é professor. Em 2 horas de trabalho, o que você fez? Deu aula. Dei aula. Então, esse é o trabalho concreto. É aquilo que você efetivamente fez. Correto? Mas o capitalismo, e aí vem a mágica dele. A gente tem aqui o trabalho abstrato, que é um trabalho em geral. E o que significa no capitalismo esse trabalho em geral? O que a sociedade do trabalho, do capital, a sociedade moderna fez? Criou esse trabalho abstrato, essa coisa de que todos trabalham, entendeu? Não é mais aquela atividade voltada à necessidade básica. Não, todos trabalham, porque ele é abstrato. Estão entendendo? Ele não é concreto, ele não é real, não é palpável. Então, o que significa? Que na sociedade capitalista, todos trabalham. Se na sociedade feudalista, por exemplo, os nobres não trabalhavam, agora na sociedade capitalista, não, todos trabalham.
E como é que você sabe disso? Ora, vamos lá. Você tem um gari, né? Você tem um gari, um juiz de direito e um professor. Os três trabalham. E como que você sabe disso? Ora, os três recebem salário. Qual é a compensação que cada uma dessas categorias tem pelo seu esforço físico diário? Né? Porque o juiz ele se esforça fisicamente. O gari se esforça fisicamente. O professor se esforça fisicamente. Mas qual é a compensação que cada um desses três vão ter? O salário. Entendeu? E se antes o trabalho resolvia era a minha mediação com a natureza para resolver minha fome, minha necessidade de moradia, de defesa contra animais ou contra inimigos selvagens por aí, agora, com o trabalho abstrato, com esse salário, eu também vou resolver a minha fome. O juiz também vai resolver a fome dele. O jogador de futebol também vai resolver a fome dele. Vocês entenderam? Então, na sociedade capitalista, nós somos todos iguais. O gari, o juiz, o professor e o juiz de direito. No aspecto econômico, no aspecto estrutural. Mas no aspecto superestrutural, na ideologia, na construção mental, eu não me identifico com o gari. O gari não se identifica comigo. E o juiz de direito, então, nem se fala. O juiz de direito, ele despreza completamente tanto um gari quanto um professor. No entanto, todos nós recebemos um mesmo tipo de compensação mensal que faz com que a gente viva. O salário, qual que é o objetivo do salário, gente? Qual que é o objetivo desse dinheiro que nós recebemos ali? Que a gente compre os meios necessários para nós vivermos. Agora, o gari vai comprar a comida condizente com o que ele ganha. Eu, professor, vou comprar a comida condizente que eu ganho. E o jogador de futebol, se for, claro, um jogador aí, uma estrela internacional, um Neymar, por exemplo, ele vai comprar aquela comida condizente com o que ele ganha. Vocês estão entendendo? Então, gente, a grande jogada do capitalismo é justamente isso. É transformar o trabalho, que é aquele aspecto humanizador, lembra? Mas que eu falei para vocês, mas tem um aspecto da alienação também. Então, o que a sociedade burguesa capitalista ela faz? Ela retira do trabalho o seu aspecto humanizador e fica com o aspecto da força de trabalho. E o que é a força de trabalho, gente? É a minha mercadoria. Estão entendendo? Então, assim, aquilo que me humanizava séculos atrás, na atual sociedade capitalista, ela é aquilo que me escraviza. Ela é a mercadoria que eu tenho, a força de trabalho. E olha só, se a gente for pensar, né, o trabalho que envolve pensamento, envolve emoções, envolve a força física também, envolve o esforço físico também, para o capitalismo, para o burguês, principalmente, aqui, gente, principalmente o burguês da fábrica, da indústria. O Marx, ele está lá no século XIX, gente. O Marx, ele não viveu no século XX nem XXI, tá, gente? Ele está olhando lá para as indústrias, ele está olhando para o movimento operário francês, alemão e inglês. E, para o industrial, para o burguês, ele não está interessado no sentimento, ele não está interessado no conhecimento, ele está interessado no quê? Na força física. Por quê, gente? Porque a força física ela pode ser medida através do tempo. Entendeu? Ou não? Não sei. Mas beleza. Vamos lá. Aí, aqui, a gente vai ter, então, gente, o valor. Como eu falei para vocês, né? Olha só, a mercadoria aqui, a mercadoria livre, ela tem um valor. O açaí tem um valor. A minha força de trabalho como professor tem um valor. A força do Neymar de trabalho tem um valor, entendeu? Tudo tem valor aqui. E o valor, gente, ele pode ser o valor de uso, tá? Como o valor de troca. Então, olha lá. O trabalho concreto, gente. O trabalho concreto, lembra? Trabalho numa fábrica de bicicletas. Então, meu trabalho concreto é fazer bicicletas. Tá? Qual é o valor de uso de uma bicicleta? Olha, te transportar. Entrar numa bike, né, e fazer um bike show aí,
né? Ir até Lovat, voltar e tirar fotos e postar no Stories, né? Usando aquelas roupinhas colantes. Não, vamos parar de falar, né? Porque, cala a boca, Rafael, cala a sua boca, né? Enfim, né? Qual é o valor de uso dessa garrafa? Né? É tomar água, que aliás eu estou precisando. Qual é o valor de uso do livro? A gente lê, né? Aprender o conhecimento que tem aqui dentro dele. Esse é o valor de uso das coisas. Qual é o valor de uso do açaí maroto? Né? É você comer, se alimentar e ficar feliz. Né? Porque o açaí é felicidade, não é mesmo, gente? Né? Esse é o valor de uso. O que gera o valor de uso? O trabalho concreto. Então, ó, por isso que está ali, ó, concreto está bem na rabeira ali do valor de uso. Então, o trabalho concreto gera o valor de uso. Tá, gente? Onde a gente vai encontrar esse valor de uso? Qual que era a sociedade do valor de uso? Olha, a sociedade não capitalista, a sociedade feudal, por exemplo. Na sociedade feudal, você tem ali o valor de uso. Qual é o valor de uma espada? Ora, lutar. Qual é o valor de uma vaca? Dá o leite. Quando morrer, dá a carne. É o valor de uso. Tá? Agora, na sociedade capitalista, gente, que tem ali o trabalho abstrato, vai gerar o valor de troca. O valor de troca é justamente essa mágica que tem de troca ali entre um livro e um açaí. Beleza? Então é ele que vai fazer, que vai permitir essa troca de uma mercadoria e outra. É o valor de troca, inclusive, que vai permitir, por exemplo, que a força de trabalho do professor no Instituto Federal ganhe, né, seja trocada por 10 mil dinheiros. É o valor de troca que vai permitir que a força de trabalho de um juiz seja trocada por 50 mil dinheiros. E que permite que o trabalho, isso mês a mês, né? E que permite que o trabalho do Neymar seja trocado por 1 milhão de dinheiros mês a mês. Tá ok? Então, o que faz o valor das coisas, vamos dizer assim, o que faz com que essas coisas tenham esse valor é o valor de troca, tá? Que é justamente originado nesse trabalho abstrato que nós vamos ter. Gente, valor não é preço, tá? Muito cuidado com isso. Isso pode ser uma perguntinha, uma pegadinha bem legal de vestibular, tá, gente? Valor não é preço. Preço é uma coisa completamente diferente. O preço, ele pode variar dependendo do mercado. Vamos lá, aquele exemplo bem besta, né? Tá um sol quente do caramba. O guarda-chuva custa R$10. Começou a chover. O guarda-chuva passa a valer R$20. Então, tipo assim, o preço do guarda-chuva, gente, não tem nada a ver com o valor do guarda-chuva, entendeu? Tá? Então, o preço, ele tem realmente flutuações. Agora, o valor, não, gente, o valor, ele é fixo, porque o valor é aquilo que foi desprendido para aquela produção. E eu garanto para vocês, viu, gente? É possível você mapear a produção de um livro. É possível você mapear a produção de um celular. Assim como é possível você mapear a produção da força de trabalho de um professor. Toda aquela formação que eu tive na escola, que eu tive na faculdade, que eu tive na licenciatura, que eu tive no mestrado, né? Toda essa formação que eu tive, tá? Ela pode ser monetariamente medida. E é isso que faz com que eu ganhe um X valor de dinheiros de salário, assim como a formação da força de trabalho de um juiz. Você consegue medir monetariamente quanto custa a formação daquela força de trabalho do juiz, que faz com que ele ganhe, no final das contas, 50 mil dinheiros, por exemplo. Tá? Então, tudo isso no capitalismo, gente, ele é medido. Tá? Tipo assim, qual que é essa mágica da mercadoria, né? A mágica da mercadoria é o seguinte, cara, é justamente você ter esse sentimentalismo,
não é? Tem um pessoal, cara, esses dias eu vendo no Facebook, né, cara, tem lá o Team iPhone e o Team Xiaomi. Então, assim, tem pessoas que têm um sentimento pelo Xiaomi, tem pessoas que têm um sentimento pela iPhone. Cara, isso é uma coisa insana, velho. Isso é uma coisa irracional, bicho. Por quê, cara? Porque pro cara que tá vendendo esses produtos, ele não quer saber ele justamente ele não quer saber do seu sentimento. Aquilo tem um preço e ponto final. Você vai lá e paga. Agora, se você fica aí, né? Ai, prefiro Xiaomi, ai, prefiro iPhone. Cara, você é um idiota, você é um animal. Bicho, e aí é que tá, né? É justamente a questão da sedução, né? O que é o sedutor, cara? O sedutor, né? E vamos pensar assim nas nossas relações pessoais mesmo, né, gente? Meninas, vocês não conhecem aqueles moleques que são sedutor? O que é o sedutor, cara? O sedutor é aquele cara que gera um sentimento em você, mas ele mesmo não tem sentimento. Ele mesmo está fazendo aquilo de forma racional. Pois é isso que o capitalismo faz. Ele coloca um sentimento na mercadoria que ela não tem. Tá vendo? Ele humaniza a mercadoria. Ele coloca um sentimento naquilo que não existe. Só que ele mesmo, ele está fazendo aquilo de modo racional. Ele está fazendo aquilo de modo premeditado, de modo intencional. Que é justamente que você se emocione com aquilo e pague 10 mil reais no iPhone, que é uma coisa absurda. Por quê? Porque você acha que tendo um iPhone, né, as suas amigas vão olhar para você com muito mais carinho e vão te convidar para ir tomar mais açaí, justamente porque você tem um iPhone. Foda, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. Gente, então a gente vai ter dois circuitos dessa mercadoria e do dinheiro na nossa sociedade, tá? Nós vamos ter ali, ó, o MDM', tá? E o DMD', tá? Pessoal, esse primeiro circuito do MDM', qual que é? É o circuito, né, nosso. É o circuito do pai de vocês, é o meu circuito, é o circuito do juiz, é o circuito do Neymar, né? Ai, professor, o Neymar, ele é muito rico. Não, cara, ele não é rico, ele é um assalariado, cara. Coitado dele, velho. Por quê? Porque ele tem uma mercadoria. Qual é a minha mercadoria? A minha força de trabalho. Pois eu vendo essa minha mercadoria por dinheiro. Entenderam? E, gente, vocês já pararam para pensar, cara? Que coisa maluca isso, velho. Tipo assim, ó. Pensa assim, ó. Cara, força de trabalho é uma mercadoria. Beleza. Cara, não tem mercadoria no comércio que você use e depois você paga. Vocês já repararam nisso? Você paga e depois você usa. Ai, professor, mas o açaí, né? Eu como ele e depois eu pago. Sim, mas isso é porque está ali na loja, está ali na frente do vendedor, né? Não tem como eu chegar, por exemplo, numa loja e falar assim, bicho, quero comprar um computador, mas eu só te pago daqui a 6 meses. Não, cara, você paga na hora. Você passa o cartão, ou você pega um boleto, né? Ou você, se você tiver um crediário, todo crediário, cara, você tem que pagar um tanto na primeira vez à vista, para depois você ter o produto. Né? Com a força de trabalho isso não acontece, vocês já repararam? Tipo assim, ó, quando você entra numa empresa, gente, você trabalha primeiro, ou seja, você deu a sua força de trabalho um mês para o dono da empresa, para no final do mês ele te pagar o salário. Ou seja, ele usou a sua força de trabalho durante um mês, e aí no final, ele vai te pagar um salário. Entenderam? E aqui, gente, né? Inclusive, faltou eu colocar esse item ali. Vem a questão da mais-valia. Tá? Então, o que é a mais-valia, gente? A mais-valia é a produção de mais valor. Ora, qual é a única coisa no mundo que produz valor, gente? O trabalho. Não tem mais nada que produza valor no mundo, cara. É só o trabalho, gente. Tipo assim, né, para tudo que a gente precisa, a gente tem o trabalho envolvido. Tudo que vocês compraram no mercado, né, o que gera o valor das coisas é o trabalho envolvido. Então, você precisa de trabalho. Então, o que gera valor nas coisas é trabalho.
Então, é aqui que entra, gente, o conceitinho de mais-valia. Desculpa que eu, na hora que eu montei o slide, eu esqueci de colocar, né? Mas está dentro ali da teoria do valor. O que é a mais-valia ou mais-valor? É justamente isso. Ora, eu vendo a minha força de trabalho por R$1.000 por mês, tá? Então, eu entro numa fábrica e lá dentro eu vou produzir bicicletas. Vamos pensar o seguinte, que dentro dessa fábrica, eu produzi por dia, e claro, na organização do trabalho, produzi por dia, em média, 3 bicicletas. Então, durante 20 dias, vamos colocar aí no mês, né? 20 dias eu produzi 3 bicicletas por dia. Então, 3 vezes 20, 60. Eu acho que é isso, não é? Beleza. Cada bicicleta vai ser vendida por quanto? R$500, vai, né? Então, 60 bicicletas vendida por R$500, né? Vai dar o quê? 30 mil? E ó, gente, que eu estou fazendo um cálculo bem rasteirão. E claro que como um bom professor de sociologia, só que aqui é na aula, né, bicho? Então eu preciso de calculador. Então, 60 vezes 500, 30 mil, correto? Então, tipo assim, ó, eu produzi num mês naquela fábrica de bicicletas, eu produzi 60 bicicletas, porque eu produzi 3 bicicletas por dia. Vamos combinar, é bem razoável. No final do mês, eu gerei R$30.000. Porém, eu vou receber R$1.000. Entenderam? Isso é a mais-valia. Tem a mais-valia, gente, que é a absoluta, tá? Que é esse cálculo que eu fiz para vocês. E tem a mais-valia que é a relativa. A mais-valia relativa acontece quando o meu empregador coloca ali uma máquina para mim e fala assim, ó, agora você não vai produzir mais 3 bicicletas por dia, você vai produzir 6 bicicletas por dia. Entenderam? Então, no final do mês, eu vou gerar R$60.000, mas eu vou continuar recebendo meus R$1.000 no meu bolso. Entenderam? Então, assim, ó, ali naquele circuito, eu pego a minha força de trabalho, vendo por dinheiro, que é o R$1.000 que eu vou receber ali na fábrica de bicicleta, e eu vou ter M'. O que é o M', gente? São as mercadorias que eu vou comprar para me manter vivo. Então, eu vou comprar carne, comida, né? Vou pagar aluguel, vou comprar roupa, tá? Vou comprar iPhone, vou comprar carro, né? Todas as mercadorias que permitam que no próximo mês eu mande um chupa lá para o meu patrão? Não. No próximo mês eu volte a trabalhar novamente para gerar mais 60 bicicletas por mês, 100 bicicletas por mês, entenderam? Mas eu sempre vou receber aquele valor de R$1.000. E aquela diferença de 30 mil, 60 mil, 100 mil reais que eu estou produzindo, fica para o meu glorioso patrão, que ele entra nesse segundo item aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, que eu trabalhei um mês, né? Eu vendi a minha força de trabalho por um mês, entenderam? Eu não fui pago antecipadamente. Eu vou ser pago no final de um mês. Então, você usa a mercadoria força de trabalho e depois que você recebe por ela. Justamente, olha aqui, ó. Durante um mês, esse meu patrão, ele adquiriu o quê? Dinheiro. Entendeu? Ele tem dinheiro. Com esse dinheiro, ele vai comprar mercadorias. Que mercadorias um patrão compra? Ai, professor, ele compra carro, ele compra casa, ele compra açaí, ele compra iPhone. Você achou isso? Achou errado, otário. A pessoa é rica, não é porque ela compra produtos de consumo, é porque ela compra meios de produção. Ele vai pegar esse dinheiro que ele tem e vai comprar prédios, ele vai comprar máquinas, ele vai comprar matéria-prima e ele vai comprar força de trabalho, entendeu? Esse M aqui do meio, ele é o M da matéria-prima, do prédio, da maquinaria e da força de trabalho. Então ele junta tudo isso e no final ele tem D'. Detalhe que esse D' é sempre maior do que o primeiro D. Entenderam? Não sei se entenderam. Bola para frente.
Só que nisso, gente, vocês podem ver, né? Todo capitalista, todo rico, né? Se você pergunta para eles assim, né? Tá, bicho, mas como que era no começo, né? Como é que você começou? Eles sempre falam assim, não, porque eu trabalhei, né, cara? Eu trabalhei muito, né? Ah, você trabalhou muito, hoje você é bilionário, foi trabalhador, né, cara? Podem ver, né, gente? Todo capitalista vem com esse papinho de que trabalhou. Ele nunca recebeu herança, né? Ele nunca conta que ele explorou ali mão de obra, ele nunca conta que ele foi traficante, que ele foi cigarreiro, né, para falar aqui de Moarama, né? Nunca conta isso, né, cara? Ele sempre foi porque ele trabalhou. Pois aí entra, gente, o conceitinho de acumulação primitiva para o Marx. Né? A acumulação primitiva é o processo que ele vai observar lá no século XIV, XV, quando está formando a economia inglesa, e assim, aquele primeiro capital inglês que permitiu a Revolução Industrial lá em 1780, você vai ver, né, cara, pô, como que os ingleses estão conseguindo essa grana para depois, né, poder investir na própria industrialização? Com pirataria, com roubo, com pilhagem, matando os considerados vagabundos, né? É isso, gente. Tá? Tipo assim, na Inglaterra, no século XV, a pessoa que era pega pela terceira vez como vagabunda, ela era morta. Tá? Da primeira vez, recebia um V na testa, que é a famosa marca na testa, que vocês já devem ter ouvido falar. Cortava, tinha uma marca na testa, a segunda vez cortava a orelha, a terceira vez ele era condenado à morte. Ponto final, cara. Então você elimina aquela massa de pessoas que não querem trabalhar ou que foram excluídas do trabalho. Tá? E o Marx ele vai considerar que essa acumulação primitiva, que se a gente poderia até traduzir como acumulação originária, né, é o que está no capitalismo até hoje. Então o capitalismo ele tem um conto de fadas, né, bonitinho, né, ele tem ali um fetiche, né, que olha, quem trabalha tem, quem trabalha consegue, né? Tipo assim, é igual o primo de vocês, né, que está entrando nessa onda aí de bolsa de valores, né, de operadora de não sei o que, de Bitcoin, esse negócio aí, não é? Tipo assim, ele está entrando nessa onda aí. Daqui a um ano, o que acontece? Porque ele está entrando no conto de fadas. Né? Você abre o YouTube, tá lá o cara, né? Ah, eu comecei com R$ 1.000 e hoje eu tenho 1 milhão. Né? Aham, tá. Esse é o conto de fadas do capitalismo. Só que você não vai ver, na verdade, o que são esses R$ 1.000, de onde que veio esses R$ 1.000, de onde veio outros R$ 1.000 que ele foi juntando para chegar até esse 1 milhão. Né? E o nome disso é acumulação primitiva ou acumulação originária. Gente, não é que o Marx não gostava do capitalismo, ele adorava o capitalismo. Tá? Tanto que tem um texto dele chamado Manifesto do Partido Comunista. Pega aí, puxa na internet. A primeira parte do Manifesto do Partido Comunista é o Marx e o Engels, um amigo dele, né? Eles escreveram juntos. Cara, falando super bem do capitalismo e da burguesia. Eles falando assim, cara, capitalismo destruiu as relações feudais. Que bom, ainda bem. O capitalismo é foda. Capitalismo chegou com tudo, mudou a nossa vida. Pô, agora a gente tem aí um monte de conforto, um monte de mercadoria. Só que o capitalismo tem problemas. O capitalismo também tem crises. O capitalismo tem crises. E nas crises do capitalismo, gente, sabe como se resolvem as crises do capitalismo? Com destruição. Destruindo coisas. Porque as crises do capitalismo sempre são crises de superprodução. Produziu demais, as pessoas não consomem aquilo, o que acontece? Você tem destruição em massa. É por isso que hoje a degradação ambiental, o lixo, é um grande problema da nossa sociedade. Pessoal, se todo mundo no planeta Terra consumisse igual um norte-americano médio consome, nós precisaríamos de 5 planetas. Terra. Então, entendeu? A gente precisaria de 5 planetas Terra. É possível a gente ter 5 planetas Terra? Isso é possível? Tem como a gente atrelar mais 5 planetas aqui, junto do nosso? Não tem. E quem não quer consumir igual um norte-americano médio? Eu tenho certeza que vocês querem. Eu também quero. Agora, vocês estão entendendo que isso é um projeto irracional? O capitalismo, gente, ele não é injusto. O capitalismo, ele é irracional. Ele é irracional.
Por quê? Porque o capitalismo, ele precisa destruir riquezas. E quando nós estamos falando de destruição de riquezas, nós estamos falando de destruição de trabalho. São pessoas que estão sendo destruídas pelo processo do capital. Então a gente precisa olhar com muita preocupação nisso. E o Marx, lá no século XIX, ele dizia, cara, a gente precisa de revolução, a gente precisa de comunismo. Ou a gente entra no comunismo, ou a gente vai para a barbárie. Porque com o capitalismo não dá. Com o capitalismo, o nível de destruição, o nível de crise é tão grande que, cara, vai chegar uma hora, a gente vai sair caçando aí, a gente vai ser igual, sei lá, Mad Max aí, sabe? Igual The Walking Dead, só que sem os zumbis. E, gente, as crises no capitalismo, tá? Elas são cíclicas, tá bom? Vamos pensar aqui, ó. 2008 teve uma crise. As crises no capitalismo, tá, gente? Elas sempre ocorrem de mais ou menos 7 em 7 anos, tá, gente? Isso acontece até hoje. 2008 a gente teve uma crise do capital, que foi aquela que o Lula chamou de marolinha. Vocês procurem isso, vocês deviam ser criancinhas na época. Procurem lá nos jornais. O Lula chamou de marolinha, tá? 2008. Significa que a próxima crise aconteceu em 2015. Ora, 2015 teve uma crise do capital, 2016 impeachment da Dilma. Tipo assim, teve a crise econômica, todo mundo ficou pau da vida, todo mundo ficou puto da cara, falaram, não, vamos culpar a presidente da República. Tá, isso, até porque ela mentiu. Teve estelionato eleitoral, que ela falou que o Brasil estava lindo, maravilhoso, que ia se dar super bem, só que aí veio a crise econômica de 2015 e acabou com a economia brasileira. Gente, se 2015 foi a última crise, significa que a próxima vai ser 2022. Só que aí a gente teve pandemia no ano passado. Vocês estão entendendo? A crise do capital, ela antecipou, porque eu falei, é mais ou menos 7 anos. Então, ó, aquela crise que deveria vir em 2022, ela está vindo agora, 2020, 2021. Tá? E eu não sei se vocês estão percebendo, tá? Mas os pais de vocês estão chorando no banheiro, porque eles não sabem mais o que fazer nesse 2021 do jeito que as coisas estão, tá? Beleza, gente? Vamos ser felizes? Então vamos continuar aqui com Durkheim, tá? Pessoal, demorei um pouco no Marx, tá, pessoal? Demorei um pouco, mas é porque, igual eu falei, ó, falou de trabalho, nós estamos falando de Karl Marx. O vestibular, ele vai ter questão de Marx aí, gente. Não tem escapatória, tá? Então, por isso que eu acabei demorando um pouco, mas agora a gente vai até mais rápido, tá? Durkheim, gente, a divisão social do trabalho de Durkheim, que, por sinal, é esse livrinho aqui. Tá? Ele escreveu um livro, 1893, foi a tese de doutorado dele, a divisão do trabalho social. Então, Durkheim, gente, ele vai ter um conceitinho aqui, um conceitinho aqui de solidariedade. Solidariedade, gente, não é nós todos amigos, irmãos, não é nada disso. Solidariedade é a forma que nós, na sociedade, nos juntamos. Ficamos coesos, tá? A sociedade, lembra que eu falei para vocês, gente, que o Durkheim, ele não enxerga o indivíduo na sociedade. Ele enxerga a sociedade em si, a sociedade como um todo. Então, a forma que a sociedade se apresenta nessa coisa de coesão, de ajuntamento de pessoas, ela pode ser de duas formas. Solidariedade mecânica, que é a sociedade tribal. Tá, gente? É a sociedade tribal. Então, ó, falou solidariedade mecânica, tribo. Ela tem como característica segmentos sociais. O que são segmentos, gente? Segmentos sociais é, por exemplo, assim, ó, homens e mulheres, guerreiros e pescadores, tá? Mais ou menos isso. Lavradores e criadores de ovelha, entenderam? São segmentos, tá? Se vocês pegarem aquela série Game of Thrones, né? Tipo assim, pega ali até a sociedade medieval, vamos dizer assim, né? Você tem lá, por exemplo, duas grandes famílias, três grandes famílias ali, né, na disputa do trono, né? Os Stark, cujo símbolo é um lobo. Os Lannister, cujo símbolo é um leão. E os Targaryen, cujo símbolo é um dragão.
Então, olha só, são 3 animais caçadores. O que significa? Que são famílias, né, que são segmentos sociais de caçadores, e no caso do dragão, mais que caçador, guerreiro mesmo, né? Então, por isso que são as famílias mais fortes. Aí tem, por exemplo, lá uma família que o símbolo é um peixe. Né? O que significa? Que é um segmento pescador. Entendeu? E por aí vai. O direito, tá, pessoal, na solidariedade mecânica, ele é repressivo. É bem repressivo, significa o seguinte, aquela coisa, olho por olho, dente por dente. Se você matou, você tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. Tá? Essa é a ideia de repressão. Violência se combate com violência. Né? Para acabar com a violência, só com muita porrada. Né? É assim que funciona o direito repressivo. E, gente, a consciência coletiva. Gente, a consciência coletiva que é um traço interessantíssimo da obra do Durkheim. O Durkheim ele vai acreditar que nessa vida social, na vida social, pessoal, que nós temos, né, essa sociedade como um todo, nós comungamos de um mesmo tipo de consciência, que é a consciência coletiva. E a consciência coletiva, ela está muito presente na sociedade tribal. Então, quando você vê ali a solidariedade mecânica, todos naquela tribo, meio que, vamos dizer assim, que falam a mesma língua. Entende? Todos eles pensam igual. Eles enxergam a realidade da mesma forma. E isso, vai dizer o Durkheim, é um traço humano. Nós somos assim. Nós gostamos de viver assim. Viver na consciência coletiva é viver na felicidade. Tá? Vamos explorar isso um pouco mais aqui na solidariedade orgânica. Gente, a solidariedade orgânica é a da sociedade moderna, é a nossa, tá? É a nossa sociedade, é uma solidariedade orgânica, tá? Então, aqui, nós vamos ter uma sociedade diferenciada naquilo que eu falei para vocês. Olha, no que eu me diferencio, por exemplo, do meu vizinho? Olha, o meu vizinho, ele é engenheiro, eu sou professor. Entendeu? Olha, eu me diferencio porque eu sou brasileiro. Lá nos Estados Unidos são estadunidenses, né? E na França são franceses, tá? Mas você tem lá um engenheiro francês, e aqui a gente vai ter um engenheiro brasileiro, entendeu? A gente se diferencia. Nós somos, vamos dizer assim, a gente tem uma circulação na sociedade onde a gente apenas é diferenciado. Não são segmentos, tá, gente? Segmento. Por exemplo, olha, não tinha lá no Game of Thrones um Lannister falar assim, não, a partir de agora eu sou um Stark. Não. Um Lannister poderia até se casar com uma mulher Stark, mas ele continuava Lannister e ela continuava Stark. Numa tribo indígena, um caçador é um caçador. Ele não é um pescador. Ele não tem como chegar em determinado momento da vida, chegar para o pai dele, para os caçadores, e falar assim, gente, eu vou me reinventar. Eu vou cocriar, né, uma nova vida e vou ser pescador. Não, você nasceu no clã de pescador, você agora é um pescador para o resto da sua vida, e um caçador é um caçador para o resto da vida. Isso é segmento. Na nossa sociedade, não. Eu hoje sou professor, mas eu posso muito bem fazer um curso de artesanato e vender minha arte na praia. Pronto, me tornei um artista, um artesão. E agora eu estou me diferenciando de outra forma. A nossa sociedade, pessoal, tem o direito restitutivo, ou seja, o objetivo do nosso direito é restituir uma situação anterior. Tá? Não é mais repressivo, não é mais combater a violência, não é mais fazer com que o bandido bom seja o bandido morto. Não, é o bandido que foi preso, encarcerado, mas que foi recuperado socialmente. Tá? E isso por quê? Porque nós somos uma sociedade da divisão social do trabalho. Ou seja, nós substituímos a consciência coletiva tribal, que é aquela consciência do segmento, da sociedade como um todo, para a consciência restrita à minha divisão social do trabalho. Ou seja, a minha consciência de professor, ela tem sentido na escola, entre professores. Agora, vocês lembram lá das instituições que eu falei para vocês? Aqui, ó, a instituição, ela entra na solidariedade orgânica.
Ora, a minha consciência de professor, ela faz total sentido dentro da instituição escola. A minha consciência de pai, ela tem total sentido dentro da instituição família. E a minha consciência de católico, evangélico, macumbeiro, tem total relação com a igreja que eu frequento. Com o partido político, com o grupo de arte, com a galerinha do mountain bike que sai para dar volta até Lovat e volta com aquelas roupinhas apertadas. Estão entendendo? A consciência da divisão social do trabalho, tá, gente? Essa consciência que não é coletiva, mas ela quer ser coletiva, porque consciência coletiva é uma consciência feliz. Vocês estão entendendo? Então a gente está sempre buscando a felicidade nesses pequenos grupos, nessas comunidades, nessas instituições. Não é? O pessoal não fala assim para vocês, assim, ó, casa para você ser feliz, não é? Quando a gente casa, a gente é feliz. É isso mesmo. Então, essa consciência, pessoal, da divisão social do trabalho, essa consciência restrita, ela empurra com que cada vez mais a gente seja individualista. Estão entendendo? Por quê, cara? Porque se eu me diferencio só entre professores, entre galera do mountain bike e galera da igreja, cara, eu perco a noção de sociedade como um todo, eu perco a noção de coletividade. A coletividade, para mim, é aquela galerinha ali, é o povo que está no meu WhatsApp lá, mandando aquelas correntes, aqueles repasses sem dó, cara. Então, a minha consciência se torna cada vez mais individualista. E quanto mais individualista, mais infeliz eu sou. O problema é quando esse individualismo me empurra para o egoísmo. Estão entendendo? Então, o egoísmo aqui no Durkheim é quando a gente se torna cada vez mais individualistas. E a gente perde a sociedade como um todo. A gente perde. E fica naquela coisa, tipo assim, ó, beleza. Eu quero que os professores se deem bem, né, que o professor ganhe, né, um salário aí de 50 mil dinheiros, mas eu quero que os garis se explodam. Eu não estou nem aí com o gari. Ema, ema, ema. O gari que lute. O gari que cuide do seu problema. Estão entendendo? Eu perdi completamente a noção de coletividade. E o problema é quando essa minha consciência deixa, inclusive, de fazer parte da categoria que eu faço parte. Tipo assim, cara, eu sou professor, mas eu quero que o professor se foda. Eu quero que o professor se exploda. Eu tenho o meu salário é meu, minha família me ajuda, eu tenho aplicação na bolsa, eu tenho Bitcoin. Então eu quero que os professores se explodam. O nome disso, egoísmo. Aqui a gente começa a sociedade sendo autoimplodida, sendo destruída. Estão entendendo? Então é o grande problema, né, no Durkheim é isso. E assim, o egoísmo, essa ideia individualista para o Durkheim, é uma falsa consciência. Porque a consciência genuína é a consciência coletiva. O problema é quando esse egoísmo, tá, gente? Em momentos de crise, ele se torna anomia, ou seja, sem normas, sem regras. Tá? Então as pessoas agem no momento de crise, onde você vai ter um suicídio, muito suicídio, você vai ter desespero social, você vai ter o fim da sociedade. Tá? Então são esses conceitinhos de Durkheim. Bora lá pro Max Weber, a ética protestante, o espírito do capitalismo em Max Weber. Vamos lá, gente. Lembrem quando eu falei para vocês, né? Aqui, aliás, esse é o livro Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo do Weber, tá, pessoal? O livro esse aqui, só que, na verdade, ele é metade disso aqui, tá? Porque ele tem um monte de nota de rodapé. Deixa eu mostrar para vocês que é até interessante, tá? O livro mesmo é isso aqui, ó, tá? O restante dele, isso aqui é nota de rodapé. Mais da metade do livro é nota de rodapé, tá? Pra vocês terem uma ideia como o Max Weber era um cara cientificista, como um cara assim que mostrava suas fontes, por um lado, né, e por outro, né, como que ele era um cara também que mostrava bem aí as fontes do seu pensamento. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o Weber trabalhava com tipos ideais? Pois beleza, ética protestante e espírito do capitalismo, nós estamos falando de tipos ideais. Tá? Então, o que é esse espírito do capitalismo, gente?
né? O espírito do capitalismo é não ser igual Marx, né? Ser contra-comunista, né? E fazer arminha, porque esse é o espírito. Não, cara, não é. O espírito do capitalismo, gente, ele é um tipo ideal, tá? Que se refere a uma forma muito específica de comportamento dentro do capitalismo. Vamos pensar assim, ó, em tudo o que é o capitalismo. Tudo o que é o capitalismo. O Weber ele vai selecionar um comportamento mínimo e específico dentro do capitalismo e chama isso de espírito do capitalismo. Que comportamento específico é esse? O comportamento para conseguir crédito. Gente, conseguir crédito hoje é muito fácil, né? Conseguir crédito hoje em dia, você tem que ter CPF e você tem crédito, né? Na época lá, no século XVI, que o Weber está falando aqui do século XVI, tá, gente? Conseguir crédito não era tão fácil assim, não bastava ter CPF. Você tinha que ter comportamento, você tinha que ter honestidade, você tinha que ter racionalidade. Vamos lá, que comportamento? Pensa assim, ó, eu emprestei R$ 500 para um cara, para o João. O João ele falou assim, ó, Rafael, estou precisando, né, de R$ 500 para comprar instrumentos, para comprar ferramentas para minha marcenaria. Beleza, eu dei R$ 500 para o João. Eu passo na frente da casa do João, eu escuto barulho de martelo. Eu falo assim, cara, aqueles R$ 500 vão voltar. O João vai conseguir me pagar. No final de um mês, aí eu falo pro João, então beleza, então você me devolve esses R$ 510, porque tem um jurinho ali, R$ 510 no final de 30 dias. No final de 30 dias, o João chega para mim e me dá aqueles R$ 510. Eu falo aí, ó, o cara é trabalhador e racional, porque com 30 dias ele me pagou o que foi combinado. Se o João chegar para mim e falar assim, Rafael, agora eu preciso de R$ 1.000 porque eu quero expandir a minha oficina. Ué, eu vou dar esses R$ 1.000, eu vou emprestar esses R$ 1.000 para o João, porque ele provou ser um cara racional e um cara trabalhador. Entenderam? Agora, se eu dei R$ 500, se eu emprestei R$ 500 para o João e eu vejo ele tomando cerveja no boteco todos os dias, aí eu começo a ficar preocupado. Se eu emprestei R$ 500 para o João, falei 30 dias, e com 40 dias ele chega para mim e fala assim, cara, aquele dinheiro tal, não vai dar para te pagar, não sei o quê, porque minha mãe tá com câncer, meu cachorro tá com Covid, sempre tem uma desculpinha, né, cara? Fala, bicho, o que tem a ver, o meu dinheiro tem a ver com o câncer da sua mãe ou o Covid do seu cachorro? Gente, capitalismo é isso, tá? Isso é capitalismo. Não tem nada a ver. Então, eu vou emprestar, de novo, dinheiro para o João? Claro que não. Tá? Então, o espírito do capitalismo, olha só, é esse comportamento racional, porque o cara tem que saber o tempo. É um comportamento de trabalho, porque se eu vejo o cara trabalhando, eu vou dar crédito para ele. Tá? Entendido? Ética protestante, gente. O Weber vai chamar de ética protestante justamente aquele comportamento relacionado às igrejas cristãs, né, mais do tronco protestante, relacionado à salvação da alma, tá? Então, tipo assim, como que se salva a sua alma? Que é um grande problema para os cristãos, não é? O nosso problema não é deste mundo. O problema do cristão é depois da morte. O que vai acontecer com a minha alma? Tá? E aí é que tá. Você vai ter uma série de igrejas que vão teorizar sobre essa forma de salvação da alma. Vou dar uma dica para vocês, gente. Vão lá na Netflix e assistam aquele Good Place. Pode assistir só o primeiro episódio, tá? Só o primeiro episódio ele vai mostrar ali, tá? Essa salvação da alma que eu estou falando para vocês, tá? Como que boas ações geram créditos e más ações geram débitos. E aí isso vai sendo pesado, né? Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Então, assim, ó, The Good Place, inclusive, ele tem muito a ver com esse protestantismo aqui da que a gente está falando. Então, assim, o Weber ele vai enxergar, lá no século XVI,
o luteranismo como um início, tá? O luteranismo ele não está dentro dessa ética protestante, mas ele é um início. Por quê? Porque o Lutero falava de vocação. E a vocação aqui significa o seguinte, que tipo assim, olha, se você é um sapateiro, é porque Deus te fez sapateiro. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que trabalhar essa vocação, porque você, sendo um excelente sapateiro, você sendo um sapateiro, você está honrando a Deus. Então, a vocação que está materializada no seu trabalho tem uma relação muito grande com a teologia, com aquilo que Deus quer de você. Então, esse conceitinho de vocação do luteranismo é, vamos dizer assim, um start, um início para o que o Weber chamava de protestantismo ascético, tá, gente? Então, assim, ó, tem muita gente que quando olha o protestantismo, né, a ética protestante, e tem, cara, vocês podem ver, tem muito pastor evangélico aí da igreja da bola de pelo de gato de Jesus Cristo, da igreja renovada, quadrangular, do mistério de Deus, do reino dos céus. Pode ver que os caras vêm falar de Weber e da ética protestante como se o Weber estivesse falando deles. Se eles acham isso, acharam errado, otários. Tá? Porque o Weber não está falando das igrejas evangélicas, gente. Ele não está falando das igrejas do Brasil atual. O Weber está falando das igrejas do século XVI, do tronco ascético. Ele está falando do protestantismo ascético, que é o metodismo, o pietismo, as seitas anabatistas e o calvinismo, que são essas que eu marquei aqui. São essas igrejas que o Weber está falando. E o que é o protestantismo ascético, gente? O que é a ascese? A ascese é a ideia de que não é Deus que vem até você. É você que vai atrás de Deus, porém, através de exercícios e muita disciplina física e mental e espiritual. Então, Deus, ele não está nem aí para você. É você que vai atrás da divindade. Mas, para isso, você tem que fazer exercícios, tá? Na Igreja Católica, esses exercícios são feitos retirando a pessoa do mundo. Então, na Igreja Católica, você tem ali a presença da ascese extramundana, tá, gente? Por exemplo, católico. Católico, ele adora um retiro, né? Adora um monastério. Você sai do mundo e vai para o retiro, vai para o monastério, e ali você pratica os exercícios ascéticos. Nesse protestantismo ascético, gente, aqui nós estamos falando de ascese intramundana. Porque o protestante, que está sendo, que dessas igrejas aqui, ele não ia para o retiro. Ele continuava na sociedade. E ele tinha que praticar esses exercícios dentro da sociedade que ele vivia. E como que ele praticava a ascese? Trabalhando, tá? Então, ele tinha que trabalhar, ele tinha que poupar o dinheiro, tá? Porque ele não pode sair gastando, não pode sair ostentando, tem que levar uma vida simples, tem que levar uma vida sem riqueza, sem luxo, de muito trabalho, tá? Ele tem que levar essa vida, tá? Extremamente simples e com trabalho no sentido da vocação luterana. Trabalho para louvar a Deus. Então a gente vai ter ali o metodismo, o pietismo, seitas anabatistas, que são os batistas, menonitas e quakers, tá, gente? Não sei se vocês assistiram aquele filme que chama A Bruxa, tá? Que é com aquela menina do Gambito da Rainha. Ela estava bem menininha ali. A Bruxa, tá, gente? Aquele filme mostra lá uma seita anabatista, tá? Que são uma dessas seitas aqui que se reuniam em comunidades, que foi muito importante, por exemplo, na colonização dos Estados Unidos. O pessoal ia de comunidade em comunidade, dessas seitas anabatistas aqui, né, formando aquela consciência norte-americana. E o calvinismo, tá, gente? Principalmente por algo chamado doutrina da predestinação. Gente, doutrina da predestinação é uma coisa muito bacana. Qual que é a ideia da doutrina da predestinação? Ela é o seguinte: a doutrina da predestinação, ela vai dizer assim, que nenhuma ação de um ser mortal faz diferença na decisão de um ser imortal.
Nenhuma ação de um ser mortal faz diferença na decisão de ser imortal. Na prática, Deus cria as almas, e quando ele cria uma alma, ele já predestina essa alma a ir para o céu ou a ir para o inferno. Tipo assim, cada alma criada por Deus já dá um selo para o inferno ou um selo para o céu. Claro que em bem menos quantidade as que vão para o céu. Ou seja, você pode ter toda uma vida santa, uma vida de acordo com as escrituras, você pode ser um santo aqui na Terra, mas se a sua alma estiver lá, inferno, você vai para o inferno. Entenderam? Por quê, gente? É possível saber quem vai para o céu? Não. Não tem como saber quem vai para o céu. Mas tem como saber quem vai para o inferno. E aí, eu vou contar um segredo para vocês, gente. Todos nós aqui vamos para o inferno, tá? Por quê? Porque a gente não segue a ética protestante. A gente não segue a Bíblia. Né? Se a gente está vestindo aí uma roupa com mais de 2 tecidos diferentes, vai todo mundo para o inferno. Tá? Se alguém aí fez uma tatuagem, viu, Shed? Não sei nem se você está aí na aula, se você está acordado ainda. Tá? Quem fez tatuagem já era inferno. Tá? Mas, pessoal, essa doutrina da predestinação, ela deu aquele impulso psicológico que diz: viva uma vida santa. Porque é melhor você ter dúvida se você vai para o céu do que ter a certeza que você vai para o inferno. Claro que uma doutrina da predestinação, pessoal, ela não funcionaria aqui no Brasil, vamos combinar. Mas ela funcionou na Alemanha, ela funcionou na França, ela funcionou nos Estados Unidos, principalmente nas camadas burguesas da população, que interessava para eles não tanto a vida santa, mas a vida do trabalho. Pensar que o trabalho é uma forma de glorificar a Deus. E quanto mais você trabalha, mais você glorifica a Deus. E quanto mais você poupa, tá? Quanto mais grana você guarda, mais você está glorificando a Deus. Tá? Então essa é a doutrina da predestinação. Qual é a consequência, gente? Olha só. Desse ajuntamento. Então, você tem uma ação de espírito do capitalismo, uma ação de ética protestante que se juntaram no século XVI. E depois elas se separaram. Hoje em dia, gente, não tem mais ética protestante e espírito do capitalismo. O pastor da igreja de vocês, ele pode até querer convencer vocês que isso exista, mas não existe mais. Isso existiu no século XVI, foi se separando no 17, no 18, aí 19 e 20, é capitalismo predatório. Não tem mais essa coisa de, você quer conseguir crédito hoje, igual eu falei, pega teu CPF, vai em qualquer lojinha de operação de crédito. Lá você consegue 1.000, 2.000, 5.000 reais. Como você vai se pagar, o problema é seu. Mas as consequências, gente, dessa junção desses dois tipos ideais que geraram ações sociais, é justamente a racionalização. Lembra que eu falei para vocês na outra aula? Que é justamente adequar meios afins. Tá? Assistam lá o The Good Place, vocês vão ver exatamente o que é uma religião racional. Tá? Adequar meios afins. Tá? Gente, as igrejas evangélicas hoje têm igreja para consumo. Tá? Então a pegada é totalmente diferente. Tá? A secularização, ou seja, você retira da religião e passa para o Estado. Tá? Gente, isso não acontece no Brasil. O Brasil teve colonização católica e não protestante. Mas vai na Alemanha para você ver. Vai ver a escola alemã. Não tem escola particular nos países de protestantismo. Não tem escola particular. Você tem escolas estatais. E nas escolas estatais estudam ricos, pobres, estuda todo mundo. Tá? Então você vai ter a secularização. E o desencantamento do mundo. Gente, o desencantamento do mundo é mais ou menos o seguinte, tá? A ideia do desencantamento do mundo é assim. O Weber ele vai fazer uma leitura da Bíblia, tá? Com consequências sociológicas, que é fantástica. Que a ideia é a seguinte. Quando você pega lá
o mundo judeu, e ele vai identificar esse processo até a reforma protestante, por isso o protestantismo. O judeu, pessoal, o que ele faz? Ele retira a magia do mundo, por isso que ele desencanta. Desencantar é tirar a magia, é desmagicizar. O que significa isso? É retirar os espíritos, não é? Então, assim, ó, todos os povos que acreditavam em deuses, o judeu ele começa a falar assim, não, esse é um Deus falso. Deus verdadeiro é só o meu. Esse é o meu Deus, ele é verdadeiro. Esses outros aí são deuses falsos. Esse processo se acentua com o cristianismo. Então, o cristianismo ele começa um combate real com essas ideias, com esses espíritos que habitam o mundo. Então, assim, por exemplo, se você chega aqui no Brasil, né, os índios acreditavam que numa pedra estava o Deus deles. Pois o português cristão falava assim, não, aquela pedra não tem espírito nenhum. E se você não se convencesse disso, ele te matava. Ou seja, você vai retirando esses espíritos do mundo. Você tem um grande processo de desencantamento do mundo. Quando você termina o processo de desencantamento do mundo, você tem o quê? Você tem o homem, Deus e o Espírito Santo, que é o único espírito que sobra. E não tem mais nada. Ou seja, é um grande processo de solidão. Nós estamos sozinhos no mundo. Não é? Tipo assim, para uma mentalidade cristã, se você é verdadeiramente cristão, você sabe que você está sozinho. Não tem mais espírito, não tem espírito ao redor de você. Né? O pessoal que é espírita kardecista, por exemplo, ou o pessoal que é da Umbanda, o que eles vão acreditar? Que aqui tem vários espíritos junto comigo, com os meus antepassados. Não, pelo desencantamento do mundo, esses espíritos não existem. Só existe eu, Deus e o Espírito Santo. E também temos ali um conceitinho muito legal do Weber, que é a jaula de aço. Gente, a jaula de aço, o que é? A ideia da jaula de aço, o Weber ele fala assim, ó, lá no final da Ética Protestante, ele escreve assim, ó, aquelas vestes leves vão se tornando cada vez mais rígidas, até que elas se tornam uma jaula de aço. Que, na verdade, a expressão alemã era mais ou menos assim, era uma crosta de ferro. Ou seja, pensa assim, ó, você está com uma roupa leve, que você pode tirar ela a qualquer momento. Era a ética protestante, o espírito do capitalismo lá no século XVI. Era uma roupa leve. As pessoas viviam bem com aquilo. E era uma roupa leve, ou seja, você pode tirar a qualquer momento. Mas conforme passa o tempo, aquilo se torna uma coisa rígida. E hoje ela é uma jaula de aço, ou seja, a gente não tem escapatória. A sociedade do trabalho, ela é uma jaula de aço. Não tem escapatória. Vocês não têm para onde fugir. Vocês vão para onde? Para qual sociedade? Sociedade do não trabalho? Que sociedade que é a sociedade do não trabalho? Ela não existe. A não ser que você viva de lixo, de resto de comida dos outros. A sociedade do trabalho, ela é predominante. Ai, não, acontece que eu quero ser comunista. Ué, vai ver o comunismo. O comunismo é uma sociedade do trabalho. Olha a China. A China é uma sociedade do trabalho. Então, é uma jaula de aço. Gente, é melancólico, tá? O pensamento do Weber é melancólico mesmo. E ele mesmo, ele era melancólico na vida dele. Pessoal, último ponto aqui de hoje, né? As transformações recentes no mundo do trabalho, tá? Gente, aí aqui nós vamos mexer com o Taylorismo, tá? Que aconteceu lá por volta de 1915, né? Era um engenheiro americano chamado Taylor, tá? Que, como é que funcionava antes lá? Como que funcionava a fábrica que o Marx viu? O Marx viu a fábrica da seguinte forma. Cada trabalhador tinha a sua máquina e ele mandava na máquina. Então, os trabalhadores, eles se organizavam lá na Alemanha, nos Estados Unidos, para produzir mais ou produzir menos. Tá? Se, por exemplo, tinha lá um risco de uma galera ser desempregada, sabe o que eles faziam? Eles ajustavam a máquina deles para ela produzir menos. Tá? Era isso que acontecia.
E o Taylor, pessoal, ele era engenheiro, mas ele começou trabalhando em fábrica, então ele sabia exatamente esse negócio, que era o fazer cera, né? É aquele trabalhador, sabe aquele trabalhador que chega, vai tomar um cafezinho, aí ele liga o computador, daí o computador demora para carregar, sabe? Então, é fazer cera. Tipo assim, ele está diminuindo a produtividade dele porque ele quer se manter útil com isso. E aí o Taylor vai falar assim, não, a partir de agora, você separa o trabalhador que executa de um trabalhador que pensa. Então, você vai ter agora uma administração científica do trabalho. Então, você tem aquele trabalhador executor e aquele trabalhador que pensa, o administrador científico. O administrador científico, ele está lá com uma pranchetinha e um cronômetro, medindo o tempo e o movimento do trabalhador. E ele manda o trabalhador descansar na hora que ele quer, que é a lei da fadiga. Tipo assim, ó, você trabalha 2 horas, descansa 15 minutos. Ah, mas eu não quero descansar 15 minutos. É igual a escola, não é? A escola não é assim? 2 horas de aula, descansa 15 minutos. Volta mais 2 ou 3 aulas. 2 ou 3 horas. É mais ou menos isso. Então, isso por quê? Por que esse descanso? Porque você descansa, desestressa, relaxa seus músculos e volta a trabalhar com mais produtividade. Tá? Então, o Taylor vai fazer isso. Segundo ponto aqui, gente, é o Fordismo, que foi implantado na Ford, a fábrica da Ford, essa mesma que deixou o Brasil recentemente, tá? Gente, o Ford, ele era um taylorista, tá? Então, tipo assim, ó, o Fordismo era taylorista. Porém, o Ford, tá, gente, o que ele fez? Ele implantou a esteira, tá? A esteira, então assim, tem a esteira e os carros vão sendo produzidos na esteira, onde cada trabalhador faz uma parte do trabalho, né? Que antes era um trabalhador responsável pelo carro inteiro. Agora é uma linha de montagem. Então você tem uma linha com uma esteira e aquele trabalhador que aperta parafuso, ele só vai apertar parafuso. É bem típico, tem aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, gente. Aquilo lá é o Fordismo, tá? Então, é uma esteira e aquele cara só aperta parafuso, até enlouquecer. E é por isso que o Ford, gente, ele vai fazer uma intensa seleção de trabalhadores, tá? Que isso está no Taylorismo também, mas o Ford intensifica. Tipo assim, o Ford, ele costumava fazer visitas nas casas dos trabalhadores. Ah, ele visitava porque ele era um cara legal, porque ele queria conversar? Não, ele visitava para ver se tinha lá garrafa de cachaça, garrafa de uísque, se essa garrafa estava na metade, né? Ele ia lá para ver se o cara tinha esposa, tinha filho, se ele chegava bêbado em casa, tipo, batia na esposa, se ele não era casado, se ele saía atrás de prostituta, ou seja, se ele se cansa. O problema não é ir atrás da prostituta, o problema é se cansar para no outro dia não apertar os parafusos naquele ritmo que a esteira precisava. Então, por isso que ele fazia essa seleção de trabalhadores. Terceiro ponto aqui, gente, toyotismo. O nome já diz, é a empresa Toyota. Essa Toyota que a gente tem até hoje aí do Etios, do Corolla, e ela funciona nesse esquema toyotista até hoje. Vamos lá, gente. O toyotismo ele surgiu depois de 1947, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem no Japão depois da Segunda Guerra Mundial? Isso mesmo, destruição em massa e uma reconstrução ali, né, vinda, claro, com capital norte-americano. Mas as empresas japonesas, gente, estavam todas destruídas, tá? Estavam lá, sabe, em petição de miséria. E aí, o que acontece? No Fordismo, gente, no Fordismo era o seguinte, eram empresas grandes, tá? A empresa era grande pra caramba. Dentro da fábrica do Ford tinha lá o pessoal da limpeza, tinha zelador, tinha os administradores científicos, tinha uma alta burocracia, tinha muita gente na fábrica, era uma fábrica grande, tá? A Toyota, o que ela faz? Não, agora a fábrica ela tem que ser menor, tem que ser uma fábrica racional. Então, por exemplo, uma fábrica de automóveis, por que tem que ter pessoal de limpeza? Cada trabalhador que se responsabiliza pela limpeza do local dele de trabalho.
Tá? Então, não tem que contratar uma zeladora para sair varrendo, não. Cada operário se responsabiliza pela limpeza. Na fábrica da Ford tinha um desperdício do caramba. Então, assim, né, tinha lá baldes de parafuso e porca, e você pegava o parafuso, jogava fora. Na Toyota, não. Não tem mais desperdício, não tem lixo. Então, se os caras sabem que num Corolla, por exemplo, vai 1.000 parafusos, estou chutando aqui. Quantos parafusos tem lá para o funcionário usar para um Corolla? 1.000 parafusos. Não é 999, não é 1.001. Ele vai usar 1.000. Não tem desperdício. E a produção também da Toyota, ela é voltada para o mercado. Então é assim, ó, se o Brasil, você vende 5.000 Corollas por ano, claro que eu estou chutando. A Toyota vai produzir quantos Corollas? 10.000? 20.000? Não, ela vai produzir 5.000 ou 4.500. A produção é por demanda, tá, gente? É por demanda. Então, assim, não vai fazer um monte de carro aí para depois, igual eu falei lá do Marx, né? Tem aquele monte, aquela superprodução, e aí você tem carro a dar com pau e você não consegue vender. Então, a Toyota, ela tem esse planejamento e essa organização. Pessoal, hoje em dia, e aí vai a minha dica para vocês, tá? Procurem esse termo, a uberização do trabalho. Porque agora, pessoal, os dias de hoje a gente está vivendo uma quarta forma de transformação no mundo do trabalho, que é a uberização, e provavelmente vai ser a forma que vocês vão trabalhar. Que é aquele esquema Uber, né? Que é aquele esquema do iFome, do iFood. Aliás, eu tô com uma fome aqui, vocês nem falam, cara. Acho que eu vou pedir um hamburgão daqui a pouco. Né? Que vai vir aí pelo iFome. Né? Aquele esquema de entregas que você tem por aplicativo, e no aplicativo, o que acontece? Você tem trabalhador? Não. Ele é um empregado? Não. Ele é um empreendedor. Entenderam? Tá? Ele é um empreendedor. Então, esse trabalho via aplicativo, onde você é um empreendedor, você não é um empregado, cara, isso é a grande tendência de hoje. Então, assim, deem uma olhadinha com carinho nessa questão do Uber, tá, pessoal? E, gente, isso está transformando a nossa vida. Deixa eu falar para vocês aí, eu sei que o grande sonho de vocês é, primeiro, passar no vestibular, e segundo, ter a carteira de motorista de vocês, não é? Pois aquela coisa, carteira de motorista tá cara, não tá? R$ 3.000 para fazer uma carteira de motorista, não é? Carro no Brasil tá extremamente caro, não tá? Meu, carro zero no Brasil pelado, aquele carro que só vem motor, volante e banco, né? Cara, tá 50.000 um carro no Brasil. Vocês sabem por que tá tão caro? Sabe por quê que uma carteira de motorista custa 3.000 e um carro custa 50.000? Cara, vocês sabem por quê? Porque hoje em dia a gente não faz mais sentido no Brasil de você ter o carro como meio de transporte, mas sim como um meio de empreendimento. Não tem mais sentido você ter uma carteira de motorista como um documento pessoal. Mas a carteira de motorista agora, ela é um documento de trabalho. Tipo assim, qual que é a ideia desses 3.000 numa carteira de motorista? É que você pega essa carteira de motorista, compra a sua motinha e vai fazer entrega. Você pega a sua carteira de motorista, compra um carro e vai ser Uber. É isso que está acontecendo, gente. Mas aqui em Umuarama é diferente. Sim, em Umuarama é, mas vai pegar uma cidade maior, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Maringá, Londrina, onde você tem, por exemplo... Gente, por que o carro... Gente, por que carro custa 50.000 reais no Brasil? Porque os carros, eles não estão sendo mais vendidos para pessoas físicas, eles estão sendo vendidos para pessoas jurídicas, para empresas. Sabe o que as empresas fazem? Elas alugam aquele carro para Uber. Então tem muito Uber de carro alugado, ou com financiamento específico para Uber. E aí o que acontece? Você tem lá um casal, por exemplo, tá? Que o cara, e ó, tem um cálculo, tá? A última vez que eu vi, dizia que para o Uber compensar, o carro tem que rodar pelo menos 16 horas por dia. Pelo menos. Tá? Então, gente, tem muito casal em cidade grande, tá, de empreendedores,
que a vida dos caras é isso. Tipo assim, o marido, né, alugaram um carro de Uber, e por ser alugado, ele já tem um gasto a mais, além da gasolina, além do combustível, além da manutenção do carro, né? Ele já tem um gasto a mais, porque é o aluguel dele. O marido dirige lá com o carro 12 horas, a esposa dirige com o carro ali umas 10 horas, e é isso, os dois se encontram ali 2 horas por dia, um almoço, uma janta, vê os filhos, aí o marido vai dormir, a mulher vai sair com o carro, aí ela volta com o carro para casa, o marido acorda, aí ela vai dormir e ele sai com o carro. Gente, isso é o Uber. E vai tendo as outras aí, ó. O Rapping, o Ikephone, o iFood, todas essas empresas. E muito provavelmente, gente, vocês vão trabalhar, não estou falando que vocês vão trabalhar no Ikephone, entregando comida ou como Uber. Mas muito provavelmente o trabalho de vocês, por exemplo, um trabalho de arquiteto, um trabalho de advogado, um trabalho de professor no futuro, vai ser via aplicativo. Um professor como eu, servidor público, do IFPR, cara, isso daqui a 20 anos não vai existir. Tá? Não vai existir. Beleza? E, gente, fiquem aí, ó, atentos também a esses números aí que estão aí embaixo, tá, gente? Isso aqui não é numerologia, não é cabalístico, não. São duas tendências também, tá? Que é a ideia do trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Tem um livro que, inclusive, chama 24/7, que é essa ideia. Você vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meu Deus, como isso, professor? Aqui, ó. Aqui, ó. O aplicativo. O aplicativo te chama. Entendeu? Olha, esse casal, o casal que eu falei para vocês, que tá em Uber, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Lisboa, em Paris, né? O casal que o marido dirige 12 horas por dia, a esposa dirige 10 horas, é um casal que trabalha 24/7. Não tem folga. Ou também vejam essa outra expressão, gente, que é o 996. Essa é uma expressão chinesa, tá, gente? Essa é uma expressão chinesa. Daquele site Alibaba, que acho que é tipo o AliExpress também, tá? 996, o que significa? Você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, durante 6 dias por semana, tá? Esse é o ritmo de trabalho chinês. Sociedade comunista, jaula de aço. Olha aí, tá? Chupa vocês, tá? Desculpa se eu deixei vocês desanimados, tá? Espero que não. Socorro, né, Shed? Tristeza, né? Mas o que é o que a gente tem para hoje. Beleza, pessoal? Podemos encerrar nossa aula hoje? Alguma dúvida, alguma questão? Liga esse microfone aí, pelo amor de Deus. Gente, então, vamos encerrando. Deixa eu terminar aqui a gravação.